Ezequiel capítulo 22. As práticas pagãs de Jerusalém. Eis então que a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a mim outra vez e nestes termos: Ó querido ser humano, filho do homem, tu julgarás Jerusalém? Conseguirás mesmo julgar esta cidade sanguinária? Ora, se é assim, então confrontai esta gente com todas as suas práticas pecaminosas e repulsivas. Então pregai: assim diz Yahvé, o seu Deus soberano. Ai da cidade que derrama sangue de culpa sobre si mesma, para que venha o seu tempo, e mais, dedica-se à elaboração de ídolos contra si mesma, tudo para sua própria contaminação. Tu te tornaste culpada pelo sangue que derramaste, e te contaminaste pelas imagens idólatras que produziste. Assim fizeste o teu dia aproximar-se, e o fim dos teus anos chegou. Por esta razão eu decidi te transformar em vergonha das nações, e em motivo de escárnio e humilhação para todos os povos da terra. Ó cidade infame, repleta de confusão, transtorno e discórdia! Eis que as nações próximas, e mesmo de terras longínquas, zombarão de ti. Observa como cada um dos príncipes e chefes de Israel que estão em ti usa o seu poder e autoridade para derramar sangue. Mesmo no centro da cidade, as pessoas já não respeitam pai e mãe, maltratam e oprimem o estrangeiro. São insensíveis, injustos e desprezam os órfãos e as viúvas. Tu desprezaste as minhas dádivas sagradas e profanaste os meus shabates, sábados. Entre teu povo há caluniadores prontos para derramar sangue. Entre os teus há gente ímpia, que tem prazer em comer nos santuários pagãos sobre os montes, e praticam tudo quanto é maligno e lascivo. Também no meio de ti há aqueles que desonram a cama de seus próprios pais, e aqueles que têm relações sexuais com as mulheres nos dias de sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, e outro ainda desonra a sua irmã, filha de seu próprio pai. No teu meio há também quem aceite pagamento para derramar sangue. Tu recebes juros e ganhas muito mais do que emprestaste. Praticas todo tipo de extorsão contra o próximo e contra teus irmãos, e ainda os oprime humilhantemente. No entanto, esqueceste de mim, declara Yahvé, o Senhor Deus. Todavia, verás a minha indignação ao bater as minhas mãos, uma contra a outra, em sinal de repulsa ao lucro injusto e desonesto, que abocanhaste, e por causa do sangue que causaste entre o teu povo. Porventura teu coração poderá estar firme? Terás coragem, ou as tuas mãos ficarão trêmulas no dia em que eu lhes desferir sobre vós o devido juízo e tratamento por tudo quanto tens praticado? Eu, Yahvé, o Senhor, assim falei, assim farei. Eis que eu mesmo te espalharei entre as nações, e te expatriarei por todas as terras. Colocarei um ponto final à tua imundícia, e aos olhos das nações pagãs, tu serás profanada em ti mesma, e então compreenderás que eu sou Yahvé, o Senhor. O castigo divino à casa de Israel. Mais tarde veio a mim outra vez a palavra de Yahvé, dizendo: Filho do homem, toda a casa de Israel se deixou transformar em escória para mim. Essa gente é como cobre, estanho, ferro e chumbo, resíduos que sobram depois que a prata é refinada na fornalha. Agora, portanto, assim declara Yahvé, o seu Deus. Considerando que todos vós, israelitas, vos tornastes em escória, eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Do mesmo modo como os trabalhadores ajuntam prata, cobre, ferro, chumbo e estanho numa fornalha, a fim de fundi-los em fogo redobrado, mediante toda a ira da minha indignação. Assim haverei de vos ajuntar dentro da cidade, e ali mesmo os farei derreter por completo. Sim, eu mesmo vos reunirei, e soprarei poderosamente sobre todos vós o fogo do meu furor. E sereis todos derretidos no centro da cidade. Assim como a prata se derrete numa fornalha, de igual modo sereis derretidos dentro da vossa cidade. E neste dia entendereis que eu, Yahvé,
o Senhor, derramarei todo o meu zelo e a minha ira inflamada sobre vossas cabeças. Profecia contra os líderes infiéis. Então novamente a palavra de Yahvé chegou a mim nos seguintes termos: Ó filho do homem, diz a esta gente de Israel: eis que tu és uma terra que não está purificada, nem foi lavada pelas chuvas do dia da minha indignação. No meio de Israel, a conspiração dos seus próprios profetas, como um leão que ruge, que arrebata a sua presa. Eles devoram impiedosamente vidas humanas, tomam tesouros, joias e tudo que tenha valor, e multiplicam o número das viúvas em seu próprio meio. Seus sacerdotes violentam a minha Torá, lei, e profanam as minhas ofertas sagradas. Não fazem a menor distinção entre o sagrado e o profano, pelo contrário, ensina que não existe nenhuma diferença entre o que é puro e o que é impuro, e fingem que não percebem a quebra dos meus sábados, de modo que sou desonrado e desprezado por todo o povo em Israel. Seus chefes e oficiais agem como lobos que arrebatam a presa no meio da terra, derramando sangue e destruindo vidas para alcançar de forma desonesta qualquer tipo de lucro e riqueza. Seus profetas fazem como reboco de argamassa, branco e fraco, e disfarçam suas práticas ignóbeis, enganando o povo com visões falsas e adivinhações fraudulentas. Chega ao ponto de afirmarem: assim diz o soberano, o Senhor, quando Yahvé não falou absolutamente nada com eles. O povo da terra tem agido com opressão, roubando e praticando todo tipo de brutalidade e violência contra o pobre, necessitado e humilde, e tem tratado mal e injustamente o estrangeiro. Busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Por isso derramarei toda a ira do meu zelo sobre o povo de Israel, e os consumirei a todos no fogo do meu furor. Eis que sofrerão as consequências de tudo o que planejaram e executaram de mal. Palavra de Yahvé, o soberano Deus. Ezequiel capítulo 23. A parábola das duas irmãs iníquas. E a palavra do Senhor veio a mim de novo, dizendo: Ó querido filho do homem, eis que havia duas mulheres, filhas da mesma mãe. E aconteceu que elas se prostituíram no Egito. Desde muito jovens se envolveram com todo tipo de perversão. Naquelas terras viram seus corpos serem tocados lascivamente. Seus seios foram afagados e desvirginados. A mais velha chamava-se Olá, e o nome de sua irmã era Oholibá. Elas me pertenciam e geraram filhas e filhos meus. Quanto ao significado de seus nomes, Olá, tabernáculo dela, é Samaria, e Oholibá, meu tabernáculo é Jerusalém. Olá se entregou à prostituição enquanto era minha. Ela se encheu de cobiça e lascívia por seus vizinhos e amantes da Síria, guerreiros vestidos de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Assim Olá se deixou envolver pela prostituição, entregando-se a todos eles, homens que faziam parte da elite dos assírios, contaminando-se também com cada ídolo cultuado por quem se apaixonava. Ela decidiu não abandonar a sua vida promíscua e libertina, iniciada no Egito. Desde a primeira juventude conheceu muitos homens e deitou-se com todos que a seduziram. Estes acariciaram seus seios virgens e a envolveram em suas práticas idólatras, corruptas e devassas. Por esse motivo, eu as entreguei nas mãos de seus próprios amantes, os assírios, com os quais ela desejou ter prazer com tanto ardor e paixão. Então eles lhe arrancaram a roupa, deixando-a nua, sequestraram seus filhos e suas filhas e, no fim, a mataram ao fio da espada. O que lhe restou foi apenas má fama entre as mulheres da terra, e um castigo severo lhe foi imposto. Ora, sua irmã Oholibá viu tudo isso,
Mas mesmo assim, também se deixou seduzir em sua paixão lasciva e cobiçosa, entregando-se desenfreadamente à prostituição. Foi ainda mais pervertida que sua irmã, do mesmo modo que sua irmã também desejou ardentemente os afagos dos assírios, dos governadores e magistrados, seus vizinhos e guerreiros vestidos em uniformes militares, que a impressionavam, todos eles jovens e elegantes cavaleiros. Eis que observei que Oholibá também se contaminou. Ambas seguiram o mesmo e danoso caminho. Contudo, Oholibá afundou ainda mais em sua vida ímpia e libertina. Contemplou figuras de homens desenhados nas paredes, figuras de caldeus, em vermelho forte, usando cinturões e esvoaçantes turbantes na cabeça. Todos lhe pareciam príncipes, semelhantes aos oficiais responsáveis pelos carros de guerra da Babilônia, homens babilônios nascidos na Caldeia. Assim que ela pôs seus olhos neles, desejou-os loucamente, e lhes enviou mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la, e se divertiram com ela no leito dos amores, e a contaminaram com a cobiça, a lascívia e a prostituição. Entretanto, depois de haver sido contaminada por eles, Oholibá tentou se afastar deles, frustrada e desolada. Todavia, ela prosseguiu com insensatez em sua vida promíscua e expôs toda a sua nudez e malignidade publicamente. Então, enojado e triste, decidi-me afastar dela, do mesmo modo como eu tinha me afastado de sua irmã. Apesar de tudo, ela ia multiplicando sua lascívia e libertinagem, cada vez mais, à medida que se lembrava dos dias da sua juventude, quando iniciou sua vida de prostituição no Egito. Oholibá se apaixonou loucamente por homens voluptuosos, cujos membros sexuais eram semelhantes aos de jumentos e cuja ejaculação era como a de cavalos. Assim desejaste reviver toda a luxúria da tua mocidade, quando os egípcios apalpavam os teus seios e acariciavam todo o teu corpo para desvirginá-la. Portanto, assim diz Yahvé, o soberano Senhor: eis que incitarei teus amantes contra ti mesma, aqueles de quem te afastaste, enauseada, e o extrarei para atacar-te de todos os lados. Os babilônios e todos os caldeus, homens de Pecode, Soa e Coa, e com eles todos os assírios, rapazes de belo porte físico, todos eles governadores e comandantes, príncipes e homens de prestígio, todos eles oficiais militares, bem trajados, galantes, montados em seus garbosos cavalos. Eles irão contra ti, com armas, carros e carroças militares e com uma multidão de guerreiros por todos os lados, tomarão posição contra ti, e estarão munidos de grandes e pequenos escudos e fortes capacetes de guerra. Então eu te entregarei a eles a fim de que sejas castigada, e eis que eles executarão o teu juízo, de acordo com o costume deles. Dirigirei contra ti toda a ira do meu zelo, e enfurecidos, eles saberão como tratar-te. Eis que cortarão fora o teu nariz e as tuas orelhas, e as pessoas que forem deixadas para trás serão exterminadas ao fio da espada. Em seguida levarão cativos teus filhos e tuas filhas, e quem restar será aniquilado pelo fogo monstruoso. Também arrancarão as tuas vestes e tomarão tuas lindas joias. Desta maneira haverei de colocar um basta em tua lascívia, e a toda a prostituição que começaste a praticar desde o Egito. Então deixarás de olhar com cobiça e volúpia para toda essa gente e seus ídolos, nem te lembrarás mais do Egito. Pois assim profetiza Yahvé, o Senhor Deus: eis que eu mesmo te entrego nas mãos daqueles que tu odeias, daquela gente de quem te afastaste, decepcionada e enojada. Eles te tratarão com ódio e maldade e sequestrarão tudo aquilo pelo que trabalhaste a vida inteira. Em seguida te abandonarão sem tuas vestes, ferida e completamente nua, e a vergonha da tua prostituição será exposta diante de todos. Isso tudo te sobrevirá por causa da tua cobiça libidinosa e da tua promiscuidade abominável. Afinal, desejaste loucamente prostituir-te com as nações ao teu redor, e te contaminaste com todas as imagens pagãs e ídolos desses povos. Andaste no caminho de tua irmã, e foste mais longe. Por este motivo, colocarei o copo do juízo dela também em tuas mãos. Assim diz o soberano Senhor:
Eis que beberás do mesmo copo sentenciado a tua irmã, copo grande e fundo. Ele causará comentários jocosos, ironias e até escárnio. Tão grande é o copo que contém o teu juízo. Ao tomar dele, ficarás dominada pela embriaguez e por uma tristeza sem precedentes, por conta do conteúdo desse copo de desgraça e consternação, o mesmo copo de tua irmã Samaria. Tu o beberás, e só verás até a última gota, então despedaçarás o teu copo, e com os cacos mutilarás os teus próprios seios. E tenho dito, palavra de Yahvé, o eterno Deus. Sendo assim, eis o que declara Yahvé, o soberano Senhor. Visto que esqueceste de mim, e me deste as costas, também sofrerás todas as consequências da tua luxúria, e da tua promiscuidade insana. Então o Senhor disse-me ainda, ó querido filho do homem, queres tu julgar Olá e Olibá? Ora, confronta-as, pois, com as suas práticas abomináveis, pois elas cometeram o pior dos adultérios, e há muito sangue em suas mãos culpadas, porquanto prostituíram-se com suas imagens pagãs, a ponto de sacrificar os próprios filhos que geraram para meu prazer, a tais ídolos inúteis. Também ousaram fazer isto contra a minha pessoa. Contaminaram o meu santuário e no mesmo dia profanaram os meus shabats, sábados. No mesmo dia em que sacrificavam seus filhos em holocausto a seus ídolos, elas entravam no meu santuário a fim de profaná-lo. Foi assim que procederam na minha casa. Além disso, elas mandaram mensageiros em busca de homens estrangeiros, que lhes aceitando o convite vieram de terras longínquas, e quando chegaram, eis que tu, ó Jerusalém, te banhares especialmente para recebê-los. Também havia pintado os teus olhos e ornara-te para eles com belas joias. E mais, te sentaste sobre um vistoso sofá, tendo à tua frente uma mesa requentada, na qual havias preparado incenso e óleo puros e sagrados, que pertenciam somente a mim. Ouvia-se ali a voz de uma multidão satisfeita e despreocupada. Homens vulgares, beberrões e aventureiros do deserto foram também convidados. E eles puseram braceletes nos braços de Olá e Olibá, estas duas mulheres, e ornamentaram as cabeças delas com coroas de magnífico esplendor. Então eu disse a respeito daquela que fora completamente destruída pelos adultérios, aos quais se entregou, que agora a usem como prostituta, que um se contamine com a imundícia do outro. Então eles se deitaram com ela, como quem se deita com uma prostituta qualquer. Assim os muitos homens se deitaram com Olá e Olibá, mulheres malignas e devassas. Todavia, homens justos as julgarão e sentenciarão ao castigo que merecem as mulheres que cometem adultério e derramam sangue inocente, porquanto são prostitutas, e há muito sangue em suas mãos culpadas. Pois assim declara Yahvé, o Senhor Deus: farei subir um grande exército contra elas, e as entregarei ao horror e à completa pilhagem. Então o grande exército as apedrejará e as retalhará ao fio da espada. Matarão sem piedade seus filhos e suas filhas, destruirão suas casas e as queimarão até as cinzas. Deste modo, portanto, colocarei um ponto final à lascívia e à perversão da terra, a fim de que todas as mulheres, isto é, as nações, fiquem divertidas e não se deixem seduzir e influenciar pelo vosso mau exemplo. Eis que sofrerei sobre as vossas cabeças todas as consequências de vossos erros e pecados horrendos de idolatria. E todos vós sabereis que eu sou Yahvé, o eterno Senhor Deus. Ezequiel capítulo 24. A parábola da panela enferrujada. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, veio a mim a palavra de Yahvé, nos seguintes termos: Ó querido ser humano, mortal, filho do homem, resista, pois, esta data, o dia de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente neste dia. Conta uma alegoria, uma parábola, a esta casa rebelde, e diz-lhe: assim declara Yahvé, o Senhor: põe uma panela com água no fogo, aguarda que esquente bem. Adicione à água na panela pedaços de carne, as partes nobres da coxa e da espádua.
Enche-a com ossos escolhidos. Pega o melhor carneiro do rebanho. Empilha lenha suficiente debaixo da panela para cozinhar até os ossos. Faze-a ferver bem e observa este teu cozido. Portanto, assim declara o eterno e soberano Deus. Pobre cidade sanguinária, desta panela que agora está com várias marcas de ferrugem por dentro e cujas crostras não desaparecerão dela. Tira, pois, as carnes de dentro dela, pedaços por pedaço. Não escolha nem sorteeis que pedaços retirar primeiro. Porquanto o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou no chão, onde o pó da terra o cobriria. Mas foi para ferver o meu zelo ainda mais e para me vingar, que derramarei o teu sangue sobre uma rocha nua, a fim de que ele não fosse jamais coberto ou apagado. Sendo assim, eis que Yahvé, o Senhor, Deus, declara: ai da cidade sanguinária! Eu também farei um grande amontoado de lenha, uma pilha bem alta. Portanto, faze depressa um monte de lenha seca e acende o fogo. Ferve bem a carne, engrossando o caldo com temperos até secar tudo, deixando os ossos reduzidos às cinzas. Logo depois colocarás a panela vazia sobre as brasas restantes, para que ela seja tão aquecida que até o seu bronze fique incandescente. As suas impurezas se derretam e toda a sua ferrugem se consuma. Eis que esta panela só provoca fadiga e frustração pelo trabalho que dá, pois sua espessa e resistente ferrugem não se desprende dela nem com fogo. A luxúria e a devassidão fazem parte da tua impureza, ó Jerusalém. Como eu desejei te purificar, mas tu não me deste ouvidos, não quiseste ser purificada. Assim não voltarás a estar limpa, enquanto não se abrandar a minha indignação contra ti. Eis que eu, Yahvé, o Senhor, tenho dito: chegou a hora de executar o meu juízo. Não conterei meu modo de agir, nem terei piedade, tampouco voltarei atrás, ou me arrependerei. Eis que serás julgada segundo tudo quanto tens praticado, conforme teu comportamento e tuas ações. Palavra de Yahvé, o soberano Senhor. A morte da esposa de Ezequiel. Então veio a mim a palavra de Yahvé e me comunicou: ó querido filho do homem, com um único golpe estou para tirar de ti o prazer dos teus olhos. Contudo, não te lamentarás, nem chorarás, nem haverá de te correr lágrima de pranto. Geme de dor, porém em silêncio. Não faça lamentação pelos mortos, como se costuma fazer. Ata bem apertado o teu turbante à cabeça e as tuas sandálias aos pés. Não cubra o teu rosto, nem comas do alimento tradicional, servido aos enlutados. Assim comuniquei ao raiar do dia ao povo, e à tarde minha esposa faleceu. No dia seguinte fiz exatamente como o Eterno me havia ordenado. Então o povo indagou-me: ora, não vai nos explicar qual o significado de tudo o que acabou de ocorrer em relação à nossa vida? E eu lhes repliquei: a palavra de Yahvé veio a mim dizendo: vai e declara a toda a casa de Israel: eis que assim diz Yahvé, o seu Deus: estou a ponto de profanar o meu próprio santuário, a fortaleza de que vos orgulhais, o prazer dos vossos olhos, o grande objeto do vosso carinho e afeição. Eis que vossos filhos e vossas filhas, que deixastes em Jerusalém, tombarão todos ao fio da espada. Então fareis como eu agi na pessoa do profeta. Não cobrireis o rosto, nem comereis o alimento costumeiro oferecido aos pranteadores. Mantereis os vossos turbantes bem atados à cabeça e as vossas sandálias firmes nos pés. Não vos lamentareis, nem chorareis, mas definareis com vossas malignidades e gemereis de aflição uns pelos outros. Eis que Ezequiel vos servirá de sinal vivo, do mesmo modo como ele procedeu, assim fareis vós. E quando tudo isso acontecer, então compreendereis que eu sou Yahvé, o seu Deus. E quanto a ti, ó querido filho do homem, no dia em que eu te tirar a fortaleza, toda a tua alegria e glória na terra, o grande prazer dos teus olhos, o maior desejo do seu coração e a presença feliz dos teus filhos e filhas. Neste dia, um sobrevivente e fugitivo virá te trazer as notícias. Naquela hora não ficarás sem palavra, a tua boca se abrirá e falarás com o tal sobrevivente.
e não permanecerás mudo. E assim haverás de ser um sinal diante de todos eles, e reconhecerão que eu sou Yahvé, o Senhor.